Jesus, a todos os irmãos, as pessoas que estão do outro lado, seja cristãos ou não. Aqui é a pastora Valdete, venho trazendo uma palavra de Deus para você. Resolvi fazer essa live nesse feriado, né, de Corpus Christi, e eu abri a minha Bíblia e gostaria que você pudesse estar abrindo a sua também. E aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, eu gostaria de ler do versículo 10 em diante, para a gente fazer uma pequena reflexão, né, sobre essa palavra. Você possa estar compartilhando essa live, você possa estar sendo edificado por essa palavra, né? Vamos pedir ao Senhor que venha abençoar essa palavra. A palavra do Senhor já é abençoada, né? Mas abençoar cada um de nós que vamos ouvir e meditar nessa palavra, né? Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Ó grande Deus e Pai, só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, meu Pai amado, meu Pai querido. Eu quero pedir ao Senhor, o Senhor venha trazer ao meu coração, ao coração de cada um, e do outro lado, Senhor, nesse feriado, talvez esteja depois do seu almoço, esteja aí tranquilo, de boa, e possa estar sentando para estar ouvindo uma palavra da parte do Senhor. Assim nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, né? E eu quero convidar você a ficar conosco, né? Em nome de Jesus, para nós possamos estar aqui buscando, né, a palavra de Deus, Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10, né? Estou com a minha Bíblia aberta aqui. E a palavra diz assim: Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Muitas vezes a gente se sente tão menosprezado, às vezes até mesmo dentro da igreja, a gente ocupa um lugar, uma cadeira, e às vezes a gente não se sente valorizado, porque muitas vezes a gente está esperando que a valorização venha do homem, mas ela não vem do homem, muitas vezes. A maioria das vezes a gente espera do Senhor. Quando nós olhamos para esta palavra, nós encontramos os filhos de Jessé em casa, provavelmente, né, fazendo as suas refeições juntamente em família, mas nós vemos que o mais novo, o ruivo, sabe quando a gente está na igreja que parece que a gente é a ovelha negra da igreja? Às vezes acontece isso, muitas vezes. E a pessoa fica triste, desanimado, encostado, muitas vezes num canto, e entristecido. E às vezes acaba desviando, desanimando da fé, e esquecendo de que quem te valoriza é o Senhor. O valor que o homem te dá é pequeno, mas o valor que Deus te dá é grande, porque eles estavam ali todos reunidos. Por Samuel, ele teria ungido um dos irmãos de Davi, porque eram formosos, eram pessoas que tinham porte de guerreiro, né? Tinha aparência. Mas ainda que Samuel tivesse ali, né, no seu olhar,
a concepção de que eles teriam ali porte para um rei, esse não era o olhar de Deus para eles. Então eu quero dizer para as pessoas que me acompanham nessa live, talvez você tenha se sentido assim, né? Não só na igreja, às vezes em família, mas que você sinta que o amor de Deus por você é incondicional. Não importa se as outras pessoas têm condições financeiras melhores, se têm um emprego melhor, se tem uma cultura, né, mais avançada, melhor do que a sua, se aprendeu mais que você. Porque muitas vezes a gente olha por diplomas, a gente olha as pessoas, né, por aquilo que elas podem apresentar na sua sabedoria. E esquece que a sabedoria de Deus na vida de alguém é que faz a diferença. Então vamos meditar nessa palavra e lembrar de que Samuel, ele não ungiu os irmãos de Davi, embora tenha sido ali, né, aos seus olhos, parecer que eles tinham condições para ser ungido a rei. Mas fizeram-se passar os 7 filhos, né? Os 7 filhos de Jessé se passaram, mas ele não ungiu nenhum deles. Por quê? Porque Deus sabia que existia mais um. Tinha um 8º. E até então, gente, Davi, ele não foi mencionado. Enquanto tinha os irmãos de Davi ali sendo apresentados para receber a unção de rei, ninguém falou em Davi. Simplesmente, ele estava pastoreando lá no campo. Ele estava cuidando das ovelhas lá no campo. Ele estava enfrentando ursos, ele estava enfrentando leões, e não tinha ninguém ali, né, que estivesse disposto. Cadê os irmãos que estava tudo em casa? Poderia estar ali com Davi, dando a ele uma força, ajudando ele na luta que ele tinha para guardar as ovelhas do seu pai, mas eles não estavam lá. Davi estava lá e seu nome nem sequer foi mencionado, até que o Senhor disse a Samuel: olha, não é nenhum desses. E muitas vezes você é escolhido de Deus, separado de Deus, separado para a obra de Deus, separado para fazer algo para Deus, só que muitas vezes as pessoas não te veem, não mencionam o seu nome. Mas o Senhor, que vê todas as coisas, que está com um olhar sobre você, Ele vai tocar em alguém para te levantar, para te colocar no lugar que o Senhor te chamou para estar, num lugar de honra. Não é a honra aqui da terra, é Deus que vai te honrar para fazer algo. Nós vivemos tempos difíceis onde a palavra deve ser pregada. E muitas vezes a palavra pastor significa muitas vezes status, significa muitas vezes para muitas pessoas, né? Um lugar de honra, um lugar de destaque. Gente, eu sou pastora da igreja, esposa do pastor, sou pastora de formação, mas eu sou uma pessoa simples, eu trabalho na roça ainda, né? Até hoje. Eu não me vejo como uma pessoa de destaque, uma pessoa... Não, gente, eu vejo como uma serva do Senhor, que o Senhor separou para levar a palavra dele. A gente trabalha durante o dia para ganhar o pão de cada dia. A gente trabalha à noite para ganhar as almas para o Senhor. Então, não é... A palavra pastor, gente, não é para elevar as pessoas a patamar de riqueza, de glória, de fama, de nome. Não, não é isso. A palavra pastor é para cuidar de ovelhas. Se nós olhamos para a palavra, nós vemos que Davi estava cuidando das ovelhas. E ele estava ali muitas vezes, gente, o pastor, aquele que realmente se preocupa com as ovelhas, ele não volta para casa com 99.
Ele vai voltar para casa com as 100 ovelhas, que o Senhor colocou aos cuidados dele. Então, nessa passagem que nós lemos hoje, nós vemos que congregados estavam em família, mas Davi estava no campo, estava pastoreando as ovelhas. Nem o seu pai mencionou o seu nome. Enquanto Samuel não disse, olha, acabaram-se os mancebos, quer dizer, seus filhos acabaram, não tem mais um? Como não? Se Deus me mandou ungir um rei na sua casa, então tem que ter outro. Aí lá, mas tem um menor, né? Aquele negócio meio que, aquela palavra meio que desprezada, é isso mais ou menos que eu vejo. Ah, tem o menor, né? O ruivo, tipo, aquele assim, mais ou menos que não conta muito, gente. Muitas vezes é assim. Mas, o que o Senhor fala para Samuel? É este que está faltando. Então Samuel disse, olha, nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então vai mandar buscar. Então ele foi mandado buscar para receber a unção que Deus tinha para ele. Realmente, Deus deu aquela unção para Davi. E Deus tem unção para a sua vida. Deus tem unção para a sua casa. Deus tem unção para a sua família. Às vezes, muitas vezes você se sente um zero à esquerda. Se sente uma pessoa que veio do nada e que vai para o nada. Isso não é verdade. Nós vemos que no tempo que nós lemos a palavra de Deus a respeito de Davi, enquanto Davi estava pastoreando no campo, nós não vemos na palavra dizer uma vez que os seus irmãos foram até ele levar comida para ele, levar um alimento para ele. Ao passo que, quando os irmãos estavam na guerra, Jessé manda Davi ir levar alimento para eles. Olha a diferença. Sabe por quê? Porque Davi era diferente. Ele era uma pessoa que, apesar de ser jovem, ele tinha um coração cheio de Deus. Ele estava ali pastoreando as ovelhas, mas ele levava a sua harpa e no seu tempo ali de folga, enquanto as ovelhas estavam de boa, ele estava ali adorando o Senhor. É aquele que passava as noites vigiando as ovelhas e quem sabe dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guie-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guie-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Prepare-me uma mesa para os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Veja, irmãos, que o Salmo 23, ele já sentiu o desejo daquela unção, mas sentia indigno de receber. Por quê? Porque ele não era muito contado, ainda mais porque ele era ruivo. Naquela época, quem era ruivo não podia ocupar cargo algum. Porque, irmãos, era desprezado. Ele não tinha porte de guerreiro, ainda tinha a questão de ser ruivo. Tudo que ele servia, entre aspas, né, na visão do homem, era para ser pastor. E olha, hoje eu fico pensando, se muitas pessoas tivessem o desejo de ser pastor, eu não estou dizendo de pessoas que queiram esbanjar, né? Muitas vezes aí carrões, dinheiro, casa bonita e isso não é ser pastor. De verdade, a gente leva uma vida simples, a gente sabe que é difícil. A gente olha para Davi e vê que a vida dele não era fácil, era uma vida difícil. E, no entanto, o Senhor escolheu ele, por quê? Porque tinha o coração cheio de Deus. Se você tem o coração cheio de Deus, o Senhor te separou, o Senhor te ungiu para fazer algo para o Senhor, não importa o que as pessoas digam a seu respeito. Você tem que entender que o que importa é o que Deus tem para você, é o olhar que Deus tem para você, para o seu coração.
Porque as pessoas olham o seu exterior. Quem olha o meu exterior pode pensar uma coisa, mas ninguém está à altura de olhar o que está aqui dentro de mim. Ninguém está à altura de olhar o que está dentro de você. Mas o Senhor Jesus está. E Ele sabe o que vai dentro de você. Ele sabe as batalhas que você enfrenta. Muitas vezes a gente trava a batalha num deserto. A gente trava a batalha onde ninguém vê. Aonde só a gente sabe o que a gente está passando. O sentimento, a dor que a gente tem, muitas vezes a dor na alma. Davi passou por isso sozinho. Humanamente falando, ele estava sozinho. Quando ele enfrentou o urso, quando ele enfrentou leão, ali para cuidar, para proteger as ovelhas do seu pai, ninguém estava ali para ajudá-lo. Mas acha que ele venceu essas feras, protegendo ali as ovelhas, na força do seu próprio braço? A gente tem que entender que o Senhor está conosco, gente. O Senhor está comigo, o Senhor está com vocês, desde que as nossas raízes, elas não estejam firmadas nessa terra. Porque a raiz do cristão, ela não cresce para baixo, ela cresce para cima, porque nós vamos morar no céu. As nossas raízes, elas são firmadas no céu, porque é lá que o cristão vai morar. E é para lá que a gente quer levar as pessoas. E as ovelhas de hoje são as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão ali precisando de uma palavra amiga, precisando ali, né, às vezes de um pão para comer. Porque a palavra do Senhor nos ensina que se alguém estiver com fome, estiver passando necessidade, e vier ter comigo e disser, eu estou com fome, e eu orar por ela e disser para ela, vai em paz, eu não fiz nada por ela, porque naquele momento ela precisa de algo para encher o estômago. E se a gente fizer assim, se a gente tiver amor, for segundo o coração de Deus, o segundo o coração de Deus é ter o amor de Deus dentro de nós, é amar o nosso próximo. Né? Se nós colocar ali essa pessoa do nosso lado, se a gente der a ele o que comer, o alimento para ele, de barriga cheia, de estômago cheio, ele vai ter ali ânimo e paciência de sentar para ouvir a nossa pregação. Ninguém vai sentar para ouvir a gente pregar, falar do amor de Cristo, com o estômago vazio, passando fome. Então o Senhor ele nos ensina lições, gente, que a gente não tem noção. E quando eu olho para Davi, eu vejo aquela pessoa assim, sabe, que não está procurando glória, não está procurando fama, ele não está procurando nada disso. Ele foi levado para o palácio para tocar a sua harpa ali. Veja que era tão ungido o louvor que ele tocava, que o som que saía da sua harpa, tocado por ele, que os demônios, eles afugentavam, eles saíam, eles paravam de atormentar Saul. Por quê, gente? Porque ele estava ali na presença de Deus, Deus estava com ele. E quando Deus está com a gente, Deus está comigo, Deus está com você, no abrir da sua boca, se você adorar a Deus, se você louvar a Deus, se você orar a Deus, os demônios vão sair. Porque eles não vão suportar, não é, gente, a nossa aparência, não é o nosso nome, não é a nossa fama, a nossa conta bancária, mas a unção que Deus colocou na minha e na sua vida. E isso que faz a diferença. Então, muitas vezes as pessoas acham que faz a diferença a pessoa, eu sou pastor ou eu sou pastora, agora eu tenho que andar muito bem arrumado, eu tenho que andar assim porque eu tenho que mostrar que Deus é na minha vida. Peraí, Deus não é materialista, Ele abençoa a minha vida, a sua vida, sim, mas aonde a palavra do Senhor diz que aonde tiver o nosso tesouro, aí vai estar. Onde tiver o nosso coração, aí vai estar o nosso tesouro. Se o nosso coração está em Deus, o nosso tesouro está em Deus. Então quer dizer que Deus vai ser em primeiro lugar para nós.
Então, não importa se a gente tem uma estabilidade financeira abastada, ou se há dias que a gente tem água e luz na geladeira. Como pastor, a gente já trabalha para a obra de Deus já há uns 26, 27 anos. Houve dias que na nossa casa tinha água e luz na geladeira. E às vezes ainda pode acontecer. Por quê? Porque a prioridade é a igreja. A prioridade, né, é a igreja. Então a gente não pode deixar a igreja em segundo plano para cuidar da nossa vida pessoal, da nossa vida particular. Agora, uma coisa que eu quero dizer, o Senhor, Ele não desampara ninguém. Quando nós estamos cuidando da obra dele, pode ter certeza que ele está cuidando de nós. Enquanto Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, ele tinha os cuidados de Deus sobre a vida dele. Ele não tinha a ajuda de outras pessoas? Não tinha. Ele não tinha ajuda de outras pessoas. Ninguém queria ir para o campo com ele. Agora, hoje, gente, você pergunta para alguém, você quer ser missionário em um campo, aonde não dá oferta, aonde não dá dízimo, aonde as pessoas estão passando necessidade, mas precisam ouvir a palavra de Deus? Gente, raramente uma pessoa quer ir para um lugar desse. As pessoas querem estar em grandes centros, em lugares onde tem multidões, onde tem dízimos altos, onde tem grandes ofertas, onde entra muito dinheiro. Gente, tudo isso vai ficar aqui. O pregador disse, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo debaixo do sol é vaidade. Tudo é, porque vai ficar aqui, eu não vou levar nada desse mundo. Eu vim sem nada, também vou voltar sem nada, material, mas eu vou voltar com meu coração cheio de Deus, vou voltar com fé. E quando eu olho para Davi, ele pecou ao longo da vida dele? Pecou. Todos nós pecamos. Ele pecou, ele errou. Mas uma diferença, ele se arrependeu. Ele orou, ele jejuou, ele se arrependeu do pecado que ele cometeu, ele se voltou para Deus. E Deus teve misericórdia dele, ele terminou o seu tempo, seus anos em boa velhice, mas na presença de Deus. Ele honrou a Deus, ele honrou a unção que Deus deu para ele. O que eu não vejo muitas vezes para muitas pessoas, gente. Se faltar ali o financeiro, muitas pessoas abandonam a Deus, abandonam a obra, murmuram. Ah, Deus não está comigo, Deus me esqueceu. Por quê? Porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por aquilo. A gente vê na palavra de Deus, Davi alguma vez reclamar que estava ali no campo, que ninguém foi ali para ajudar ele a cuidar das ovelhas? Não, ele não reclamou. E ainda assim, gente, quando ele foi enviado para levar alimento para os irmãos dele que estavam na batalha, que estavam na guerra, sendo afrontados, né, por um incircunciso, como dizia Davi, ninguém tinha coragem. Todos tinham porte, mas não tinha coragem, porque não tinha fé. Mas Davi, sendo ruivo, sendo ali o menor, sendo franzino, quando ele olha a afronta, ele não aceita. Por quê? Porque tinha o coração cheio de Deus, a sua fé fazia diferença. A arma que ele tinha na sua mão era uma funda. Ele não tinha ali, né, uma arma que pudesse matar um gigante, nem os guerreiros estavam ali à altura de lutar com aquele gigante. Por quê? Porque eles estavam lutando na sua própria força. E eu quero deixar uma mensagem para todos que estão comigo nessa live. Nunca lute na sua própria força. Lute na vontade de Deus, com a vontade de Deus, com a unção de Deus, na direção de Deus, porque se você fizer assim, você vai vencer todas as batalhas. Todas as batalhas. Nós vamos ter momentos que nós vamos estar transbordando de alegria.
Vamos ter momentos, nós vamos ter a nossa despensa abarrotada cheia. Mas também podemos ter momentos que vamos passar por desertos. Momentos que vamos passar por dificuldades, por necessidades, mas Deus não deixa de ser Deus por causa disso. Deus não deixa de ser Deus, Jesus não nos deixa só porque nós estamos passando por um momento difícil. Muitas vezes o Senhor nos prova. Porque servir a Deus enquanto nós estamos de boa, nós estamos abastados, enquanto nós estamos ali, né, comendo do bom e do melhor, se vestindo muito bem, tendo um carro para andar, é muito fácil. Mas eu quero ver, gente, servir a Deus, ser fiel a Deus, continuar servindo a Deus, quando todas as coisas materiais te faltarem. Gente, nós estamos falando de Davi, mas nós temos um personagem que passou por isso. Nós sabemos que é Jó, que não é o caso da nossa palavra, ele passou por isso. Passou, mas ele não desistiu de Deus. Não desistiu da sua fé, ele continuou mantendo a sua fé, ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele perdeu tudo que tinha, por fim perdeu a saúde, mas vocês percebem que a esposa ele não perdeu, mas ela disse para ele, olha, amaldiçoa esse Deus e morre, porque ela não via para ele nenhuma solução, mas dentro dele, a fé ainda estava viva. E se a fé ainda estiver viva dentro do seu coração, o Senhor vai te tirar de qualquer circunstância difícil. Se você estiver passando por momentos de enfermidade, seja da sua vida, seja na vida de alguém, da sua família, você tem 2 joelhos que são ungidos. Dobre os joelhos, fale com Deus, fale com Jesus. Ele virá em seu socorro, gente. Ele virá em seu socorro. Eu tenho experiência própria, tenho muitas experiências com Deus. Se tem uma coisa que eu não tenho, é dinheiro em abundância. Eu não tenho riquezas, né? Eu pago aluguel, moro numa casa simples, né? O nosso carro ainda pagamos parcela. A gente trabalha, né, tirando leite, com vaca, a gente ainda está pagando, a gente paga aluguel do sítio onde a gente trabalha, porque a gente precisa, né? Isso a gente não tem em abundância, dinheiro, mas Deus não deixa faltar para nós o necessário. Às vezes a gente chega cansado do trabalho, que trabalho da roça cansa, a gente corre, chega correndo e vai para a igreja, né? Mas graças a Deus, a gente tem experiências com Deus. Esses dias eu quero contar essa experiência para que a sua fé seja aumentada. A gente estava com um pedido de oração em favor de uma criança chamada Eloá, que tinha dado uma pneumonia e estava internada numa cidade fora da minha cidade, que a minha cidade é Piumhi. Ela estava internada na cidade de Passo, era uma criança de 1 aninho. Estava entubada, gente. E a pessoa, um adulto quando está entubado já é triste, uma criança é pior ainda. E quando me chegou esse pedido de oração, eu estava com uma gripe muito forte, eu estava de cama, não estava dando conta de levantar nem para ir ao banheiro, né? Mas mesmo assim, gente, eu sentei na cama e orei por ela e chorei. Porque é muito difícil quando te chega um pedido de oração, quando a pessoa, você vê que os pais, a família está desesperado, é muito triste. Eu orei a Deus, orei com lágrimas. Quando a minha filha chegou para me levar uma sopinha para ver se eu comia, eu estava chorando. E ela olhou para mim, parou, olhou para mim, achou que eu estava chorando pela situação que eu estava passando. Porque eu não estava comendo, eu estava com febre, eu estava tossindo muito, uma dor de cabeça, não aguentava nem abrir os olhos. E eu disse, eu não estou chorando por mim, eu estou chorando pelo pedido de oração que eu recebi, pela criança que está no UTI.
E a gente foi orando, eu levei o nome dela para a igreja, pedi aos irmãos que orassem. E fomos orando de madrugada, na campanha do meio-dia que a gente faz, né? Por chamada de áudio. E nós fomos orando, colocando ela. Nisso, ela saiu da UTI, foi para o quarto. Mas, gente, mesmo assim, ela começou uma tosse e começou dando febre. E a médica disse que precisaria fazer uma cirurgia. E teve que tirar parte do pulmão dessa criança e ela voltou novamente para a UTI, novamente ser entubada. Mas nós não cessamos a oração, nós continuamos orando. Gente, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o Senhor curou essa criança. Ela saiu da UTI, porque segundo o médico, o pulmão dela vai restituir, porque ela ainda é um bebê, né? Hoje ela está em casa, brincando, cheia de saúde, graças a Deus. Então eu quero deixar para você esse legado de fé, essa palavra de fé. E eu vejo Davi como uma pessoa de fé, gente. Porque para pastorear a ovelha tem que ter fé. Porque você tem que amar a ovelha, você tem que curar as feridas da ovelha. E por uma ovelha, você tem que pôr seu pescoço na guilhotina. Porque uma ovelha tem muito valor para Deus. Tem muito valor para o Senhor. E assim, quando falta uma pessoa na igreja, me perdoa, gente, que eu telefone tocou. Quando falta uma ovelha na igreja, a gente fica preocupado. A gente fica triste, a gente chora pela ovelha, a gente vai atrás, a gente ora, a gente busca. Muitas vezes, quando a pessoa vai e não volta, é muito triste, mas Deus sabe a nossa luta, o nosso labor por esta ovelha. E eu vejo que Davi cumpriu a missão dele como pastor, depois cumpriu como rei, e eu só quero cumprir a minha missão como servo do Senhor. Só quero servir o Senhor. Eu não me preocupo com diplomas, embora tenha, mas para mim, o que vale para mim é a unção de Deus, né? O que faz a diferença para mim é isso. Então as pessoas na igreja, eles me chamam de pastor. É uma coisa que há tempos atrás não entrava na minha cabeça. É um título que eu não queria para mim. Eu sempre dizia, eu não quero ser pastora, ser chamada de pastor. Eu queria pregar, mas não queria ser chamada de pastor. Mas chegou um ponto que eu não tive como evitar. Mas quando as irmãs me chamam, as pessoas me chamam, falam, eu te chamei de irmã, pastor, eu falei, olha, para mim não faz diferença, você me chamar de irmã, de irmãzinha, de pastor, de missionário, não faz diferença. Que para mim a diferença não está em títulos, a diferença está no amor que a gente tem uns pelos outros ali dentro da igreja. A gente é uma família, uma grande família. O que eu olho aqui para a história de Davi é que eles eram uma família grande, eram 8 filhos, porém 7 estavam em casa, mas um estava fazendo um trabalho que os outros não faziam. Os outros não faziam. Então, vamos cuidar das ovelhas da casa do Senhor. Mesmo que você não seja um pastor, uma pastora, mas que você conheça a palavra de Deus, ajude alguém a ir para a igreja, ajude alguém a aprender da palavra de Deus, ajude a pessoa, alguém, ler um versículo da Bíblia e ajude essa pessoa a entender o que a palavra está dizendo. Porque Jesus disse assim, se vocês soubessem, né, o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque muitas vezes, nos dias de hoje, as igrejas estão exigindo tanto sacrifício, mas estão esquecendo da misericórdia, estão esquecendo do amor. Então, quando a gente abriu esse ministério há 14 anos atrás, a gente veio nesse propósito de mostrar para as pessoas o amor, a misericórdia, né? Que a parte financeira ficasse em segundo plano,
Deus ia prover para a gente poder estar pagando os aluguéis da igreja, pagando as despesas da igreja. E graças a Deus o Senhor nunca deixou faltar. Mas ali nós estamos ali para ganhar almas e não para ganhar dinheiro, né? E eu vejo que, né, Davi nesse contexto, né, uma pessoa que era manso de coração. E a gente precisa buscar essa mansidão. Jesus disse assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E Davi encontrou um descanso para a alma dele, porque ele partiu, mas ele partiu desta vida com o coração cheio de Deus. Ele não afastou de Deus. Que você não afaste de Deus, que eu não me afaste de Deus, nós não nos afastemos, né, do propósito de Jesus Cristo, que todos os dias da nossa vida nós possamos confessar o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque muitas vezes as pessoas confessam o Senhor uma vez, mas esquece do propósito no dia seguinte, esquece no ano seguinte, deixa o Senhor por qualquer coisa, por qualquer motivo, e não é assim. Nós não deixamos o Senhor por nada. Nós vemos acontecimentos hoje, nós vemos que a coisa está pegando. A nossa figueira em Israel, a gente sabe, né, que a visão do cristão, dos acontecimentos, o tempo do fim, o que está acontecendo em Israel reflete em todo mundo, reflete nas profecias, né, da Bíblia Sagrada, né, são cumprimento. Nós sabemos que o fim não está longe, mas o fim daqueles que não aceitaram o Senhor, não entregaram a vida para o Senhor, mas aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Então, em nome de Jesus Cristo, né, eu quero deixar aqui para os irmãos a fé e o exemplo que Davi nos deixou como pastor e como servo de Deus. Em nome de Jesus, que a unção do Senhor Jesus, ela permaneça na sua vida, na minha vida, e até a próxima live, em nome de Jesus Cristo, né? Eu sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Templo de Davi, em Piumhi. A gente faz a live dos cultos, né? Que é quarta, sexta e domingo. E graças a Deus estamos abençoados pelo Senhor. E é isso, gente. Em nome de Jesus, né? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abrace e te guarde todos os dias das vossas vidas. Amém? Deus abençoe.